Tarde de quarta muito agitada aqui no futebol brasileiro, se tratando principalmente das investigações feitas pelo Ministério Público em torno de apostas esportivas no nosso futebol. E já adianto aqui a vocês, torcedor, Coritiba, adversário do Vasco amanhã pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, terá dois desfalques importantíssimos, exatamente por isso, envolvimento em apostas. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso, falar também sobre o que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa, uma conversa longa entre Paulo Brax e o elenco cruzmaltino, uma cartilha dada inclusive também aos atletas sobre esse atual momento e muitas outras situações, até mesmo se tratando de paralisação do nosso futebol. Tudo isso, torcedor, a gente vai falar aqui a vocês neste Boa Noite Gigante mas muito agitado. Além disso, vamos falar também sobre reforços, vamos falar sobre a partida de amanhã contra o Coxa, o que não falta é informação importante para vocês aqui neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruzmaltino, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu vou chegar aqui à frente para falar com vocês rápido, hein? Coisa rápida. Você que está aí do outro lado e que está chegando pela primeira vez no nosso canal, se inscreva. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, trazendo informação do Vasco a você, sempre com bastante seriedade. Realmente jornalismo sério, sem nenhum tipo de mentira e enganação a você, torcedor vascaíno. Nós vamos te respeitar e sempre, inclusive, respeitamos a informação. Esse é o nosso lema, então conto aí com a sua ajuda. Se você quer sempre ficar muito bem informado, né, de tudo que acontece no nosso Vasco, aqui você vai ficar por dentro das notícias. E você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito, eu vou olhar pra sua cara nesse momento e falar assim, ó: tu só pode estar de brincadeira, meu irmão. A gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos e precisamos de você. De verdade mesmo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, dê essa força ao seu amigo vascaíno. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Eu conto com você que está aí do outro lado, até porque vascaíno ajuda vascaíno. Tranquilo? Mas vamos embora, né? Além disso, deixa aí o seu sininho de notificação ativado e coloque nos comentários a sua expectativa para a partida de amanhã contra o Coxa. Quero falar primeiramente sobre o que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa. Fala Gigante, a gente já informou a vocês, né, que o Paulo Brax se reuniu com o elenco do Vasco, teve um momento de reunião com o elenco cruzmaltino para falar sobre esse assunto que veio tomando conta do futebol brasileiro nesses últimos dias. Nessa conversa foi esclarecido os principais pontos que o clube entende ser pertinente para passar aos atletas nesse momento. Inclusive, gente, segundo informações que tivemos nesta tarde de quarta-feira, o Vasco, junto ao seu departamento jurídico, produziu uma cartilha com regras para os jogadores do elenco cruzmaltino. O GE, Globo Esporte, teve acesso a essa cartilha feita pelo Vasco da Gama. Nela, o Vasco deixa claro diversos pontos. Um desses pontos que eu vou trazer aqui a vocês, coisa rápida, mas para deixar você bem informado, diz assim o primeiro: não podem aceitar os atletas qualquer proposta referente à aposta esportiva. Além disso, né, há nesse ponto outros assuntos a serem comentados, mas o tema principal é esse: jogadores do Vasco não podem aceitar qualquer proposta referente à aposta. Além disso, também os atletas precisam comunicar imediatamente ao departamento jurídico do Vasco, caso estejam sendo aliciados nesses últimos dias por alguns apostadores. O Vasco deixou isso bem claro na sua cartilha para que realmente impeça o máximo possível de qualquer tipo de aliciamento dentro do CT Moacir Barbosa. Além disso, os atletas estão proibidos de fazer também qualquer tipo de aposta esportiva, ou pelo menos, caso não faça, e não deve fazer, mas também nem sequer propagar, ou seja, fazer nenhum tipo de publicidade, propaganda envolvendo aposta esportiva. Tudo isso vem falando na cartilha. Além disso, também diz que a manipulação esportiva coloca o esporte em desgraça e é prejudicial à competição. Uma cartilha muito séria, muito oficial,
muito profissional, feita pelo Vasco e entregue a todos os atletas do elenco do Vasco. O Vasco lutando aí para que esse problema que vem acontecendo no nosso futebol, que aconteceu inclusive com o adversário que o Vasco irá enfrentar amanhã, o Coritiba, não caia dentro do elenco Cruz Maltino. Inclusive, gente, ainda falando sobre essa situação, como a gente trouxe a vocês, né? O Vasco vem se protegendo, até porque o adversário do Cruz Maltino amanhã terá 2 desfalques. Foi confirmado, a gente tinha falado sobre isso no Fala Gigante e agora volto a repetir, mas de uma maneira oficial, porque foi confirmado. Aleph Manga, mas não apenas ele, como também o volante Jesus Trindade foram suspensos, afastados do Coritiba nessa tarde de quarta-feira. Exatamente por esse motivo, eles não irão participar do jogo contra o Vasco da Gama amanhã no Couto Pereira às 7 horas da noite. Essa decisão ocorreu após os 2 atletas aparecerem aí em uma planilha de apostadores divulgados pelo O Globo e que consta inclusive na investigação realizada pelo MP, o Ministério Público de Goiás, sobre essa operação apelidada de penalidade máxima. Vale destacar a importância do Manga e também de Jesus Trindade ao elenco do Coritiba. Eles até o momento não foram denunciados, não são réus, mas eles foram citados em alguns documentos e o Coritiba, para evitar qualquer tipo de falatório envolvendo a instituição, já realmente se antecipou a qualquer tipo de situação e afastou esses 2 atletas. O advogado do atacante aí, Aleph Manga, se pronunciou, colocou uma nota dizendo que o Aleph Manga não teria nenhum tipo de envolvimento com os apostadores e o Aleph Manga, até por ser uma peça importante, né, realmente vai fazer muita falta ao Coritiba, mas mesmo diante disso o Coxa manteve a sua posição e afastou o atleta. Só para vocês terem noção de quem é esse jogador. Caso você não saiba, corre no nosso Fala Gigante, a gente colocou um trechinho do Maurício Barbieri falando sobre o Aleph Manga na entrevista coletiva que deu ontem no CT Moacir Barbosa. Ao ser perguntado sobre a partida, o Maurício Barbieri falou: tem que tomar cuidado com o Aleph Manga. A maioria das ações ofensivas do Coritiba são criadas por ele. É um jogador de qualidade, um jogador veloz, é praticamente o craque, o destaque dessa equipe do Coxa. E amanhã o Vasco da Gama não irá enfrentar o Coritiba com o Aleph. Para você ter noção com relação a números, né? O Aleph Manga nessa temporada já anotou 9 gols em 16 partidas, além também de 2 assistências, ou seja, são 11 participações diretas em gol em 16 jogos. Esse é o Aleph Manga, esse será o desfalque do Coritiba. Um jogador diferente, um jogador de muita qualidade, titular aí de fato, né? Absoluto do Coritiba, o grande destaque que não estará presente na partida de amanhã. Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, infelizmente, para o torcedor do Coritiba, e querendo ou não, olhando de uma maneira racional, a gente fica triste, é claro, por tudo que vem acontecendo no futebol, mas felizmente, né, para o torcedor vascaíno, que não irá enfrentar o grande destaque do adversário. Inclusive foi muito falado nessa tarde de hoje sobre a possibilidade de uma paralisação no futebol brasileiro devido a tudo isso que vem acontecendo. Não foi apenas o Aleph Manga, não será apenas ele, muitos outros atletas também estarão incluídos e estão incluídos nessa situação. Vitor Mendes, do Fluminense, Eduardo Bauer, do Santos, muitos jogadores, porque de fato preocupa o futebol brasileiro, até mesmo de uma paralisação. Foi falado sobre isso, inclusive, nessa tarde de quarta-feira, mas o Edinaldo, que é o presidente da CBF, já falou sobre essa situação de paralisação. Ele deixou bem claro que não vai suspender o Campeonato Brasileiro, não é realmente viável essa suspensão, essa paralisação. Segundo informações, a CBF, por parte do próprio Edinaldo Rodrigues, o presidente diz que espera ter um rigor de quem está fazendo as apurações. E ainda deixou bem claro que a CBF não tem poder não tem poder policial e justiça. Então a CBF está se protegendo aí de fato como confederação e deixou bem claro que não vai ocorrer nenhum tipo de paralisação no futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Então é importante pontuar aí a vocês, não irá ser suspenso, paralisado o futebol brasileiro, caso você tenha ouvido isso nessa tarde de quarta-feira. E por não ser paralisado, amanhã tem Vasco. Amanhã, contra o Coritiba, às 7 horas da noite, com Aleph Manga ou sem Aleph Manga, o Vasco da Gama vai entrar em campo. Hoje, na parte da tarde, teve treino no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. O elenco fez o seu último treino antes de enfrentar a equipe do Coritiba. Treinou e logo em seguida pegou o ônibus em direção ao aeroporto para pegar o avião em direção a Curitiba. Sobre alguns assuntos importantes antes de entrarmos na lista de relacionados para a partida. Tivemos a informação hoje que o preparador físico do Vasco, Daniel Félix, deixa o Cruz Maltino. O Corinthians, clube paulista, que hoje tem como seu técnico Vanderlei Luxemburgo, contratou
o Daniel Félix. Segundo informações, o Vanderlei mesmo, lá do Corinthians, indicou a contratação do Daniel Félix, já que os dois trabalharam juntos no período em que o Vanderlei passou em São Januário, e exatamente por esse motivo, Daniel Félix chega ao clube paulista e é realmente uma peça que estará de saída do Cruz Maltino. Eu vou buscar mais assuntos sobre essa situação para saber se realmente essa ausência será problemática para o Vasco. O Vasco não tem apenas o Daniel Félix na sua comissão, mas o Daniel Félix fazia parte da comissão fixa, né, do Vasco da Gama. Não é um profissional que veio aí do Barbieri. O Vasco tem uma comissão fixa. O Milifar é da comissão fixa, o Daniel Félix é da comissão fixa, tem alguns outros profissionais também que fazem parte dessa comissão fixa. E o Barbieri trouxe também o preparador físico. Então, mesmo com a saída do Daniel Félix, o Vasco não ficará sem o preparador físico. Porém, ficará sem um profissional da preparação física na sua comissão fixa. Acredito que vocês conseguirão entender. Então, não sabemos se o Vasco vai repor esse profissional. Mas antes que vocês se preocupem, o Vasco não ficará sem o preparador. Apenas não terá mais um ali sempre, mesmo diante da alteração nas comissões técnicas. Sobre a partida de amanhã, é importante trazer aqui a vocês. O Vasco hoje fez seu último treino e hoje também foi divulgada a lista de relacionados do Gigante da Colina. Como eu faço, ó, tá descendo ela aqui a vocês. O Vasco tem aí a sua lista de relacionados, grande maioria dos atletas que estiveram presentes nas últimas partidas. Única ausência, porém, é o Ignaldo. Tá vendo aí, abaixo do Eric Marcos, acima dele, com a letra E, o Ignaldo não está presente. O Ignaldo não foi convocado para esse jogo por uma opção do próprio Maurício Barbieri. Quem entrou no lugar do Ignaldo foi o Eric Marcos, outro atacante também, porém de beirada de campo. O Eric Marcos não havia sido relacionado para o clássico contra o Fluminense nesse último sábado e o Ignaldo acabou sendo, inclusive, entrando em campo, né? Então, até falando e dando a minha opinião, é realmente, na minha opinião, incompreensível. Como um jogador, ele, na partida, num clássico, ele entra em campo, é uma peça utilizada pelo Barbieri, e no outro jogo ele nem sequer é relacionado. São coisas que eu não consigo entender. Esse é o que vem na cabeça do Barbieri, mas a gente vai deixar mais para falar sobre esse assunto no Acorda Vascão amanhã de manhã. E só para adiantar a vocês, né, gente? A expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma escalação que entrou em campo contra o Fluminense nesse último sábado. No caso, no gol, Léo Jardim, na zaga, Pumita, Robson, Léo e Lucas Piton. No meio campo, Rodrigo, Jair e André, até porque o Marlon Gomes está na Seleção Brasileira Sub-20. E no ataque, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Tranquilo, rapaziada? Então, uma informação importante, lista de relacionados passada e time titular também aí na mão de você, torcedor vascaíno. Gostou dessa escalação? Acha que vai dar certo? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Rapaziada, a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta com a Acorda Vascão, com Fala Gigante por volta das 2 horas e com Boa Noite Gigante não, né, com pós-jogo do Gigante, porque amanhã é dia de Vasco. Vamos que vamos, hein? Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.